Aí foi para 1,4 para 1,2 megabytes, e o azulzinho pequenininho, disquetinho de 3,5, para uma capacidade. Primeiro começou com 720 kilobytes e passou para 1.440 kilobytes. Aí a coisa ficou realmente moderna. Entrou o Iomega, esse aqui de baixo, o Zip Iomega, que tinha um disquete, esse de baixo, o Zip. Lembra do Zip Drive? Durou 3, 4 anos, virou um monopólio internacional. Muita gente se enriqueceu com isso e aí desapareceu. E aí cabia 100 megabytes. E aí, hoje em dia, como vocês sabem, enfim, hoje em dia você usa cloud e tudo mais. Como é que a gente se informava bem nessa época? A gente se informava com esse tipo de coisas aqui. Você lembra disso? Hein, Marta? Você lembra disso? Vocês tinham que ter uma assinatura aqui no Gonçalo Muniz para todos os professores. Geralmente o chefe do departamento, o diretor, era o primeiro a ler, porque queria ter a visão mais fresca de todos os resultados. Aqui é o exemplo do Current Contents, que te dava uma tabela de Table of Contents de todas as revistas de determinadas áreas. Todas. Imagine só, seria impossível hoje em dia. E aí você lia tudo aquilo e marcava aquilo seria, botava um post-it note, aquele negocinho para marcar, dava para a secretária então datilografava isso, que é o Reprint Request Card, colocava no correio e mandava para o autor do artigo, que então colocava no correio o reprint, e aí você, então, é assim que você ficava bem informado a respeito. Ou ia atrás da biblioteca e pedia um empréstimo interbibliotecas para chegar nesse momento. Então, senhoras e senhores, essa era a maneira dura que a gente tinha de fazer as coisas, e por isso que o artigo demorava 1 ano e meio, 2 anos para ser publicado, esse vai e vem, eventualmente, com essa dificuldade que existia. Hoje em dia, a partir do ano de 97, vocês não vão lembrar disso, muita gente aqui começou a carreira depois de 97. Em 97 aconteceu uma coisa muito importante. PubMed. Oficialmente, o National Library of Science, uma biblioteca, um dos institutos do NIH, colocaram todo o acervo do Medline, que antes era uma coisa disponível somente para o pessoal de biblioteconomia, disponível na internet. Daquele momento em diante, uma coisa mágica aconteceu. Foi o momento em que quem tinha acesso à internet e um computador, eventualmente conseguiria ler o que os cientistas estavam publicando. Quer dizer, de repente, cientistas pararam de escrever somente para cientistas e passaram a escrever também para o público em geral. Quer dizer, qualquer mãe lá fora que está preocupada se vai vacinar o filho ou não, vai na internet, vai no PubMed e faz uma busca a respeito de artigos sobre efeitos colaterais de vacina. E aí vai aprender um monte de coisa errada. E aí, eventualmente, ela vai aprender que determinadas coisas não são, enfim, com tudo isso que está lá fora. Então, esse é um momento marcante, porque, de repente, o público passou a perceber o que a gente faz para ganhar dinheiro na vida, para viver. Então, esse é um momento importante, que guardem aí no parking lot, e depois a gente vai voltar a esse aspecto histórico. Muito bem, escrever um artigo, quero preparar as coisas, principalmente pelo aspecto mais didático que virá do Edson Moreira, ao explicar o decálogo, mais que um decálogo, sobre como publicar um artigo científico. Mas existe um momento importante onde você chegou a essa constatação. O que te levou a esse ponto? O que você quer comunicar? Ou quem que vão ser os seus coautores? E onde é que você vai publicar isso daí? E para escrever, isso tem que ser interessante. Eu tenho uma série de coisinhas aqui que mostram que, e nós vamos ouvir da Isabel, eventualmente, sobre como escrever, como ser interessante ao escrever. Isso vale também na escrita científica. Esse aqui, my podcast helping people not like a hand hope. It's being used as a sleep aid. Né? Existe um imperativo ético. Você fez o estudo, foi financiado para fazer o estudo, você tem uma obrigação ética de publicar os achados. Até podem ser negativos os achados, você não descobriu nada, não foi nem significativo, não houve uma associação importante que você pretendeu revelar, mas não conseguiu revelar. Não interessa. Você tem a obrigação de trazer isso ao domínio público. Esse aqui é da Declaração de Helsinki, dos princípios éticos da pesquisa médica envolvendo participantes de pesquisa. E vocês tem uma disponibilidade bastante ampla agora, disponível pela internet, disponível também, por exemplo, o Plus. O Plus tem esse linha de guide do Writing Center, você pode ir nesse website, clicar, ensina como escrever uma introdução, como escrever um material e métodos, como escrever tudo, como se comportar em relação a tudo isso. Não se preocupe em fotografar, que vocês vão ter tudo isso de cópia, tá bom? Tudo vai estar disponível para vocês. Não somente o Plus, Public Library of Science,
fundada por Harold Varmus, Prêmio Nobel de Medicina. Ele fundou PLOS Biology e PLOS Medicine em 2003. Foi uma das primeiras revistas de acesso aberto sem fins lucrativos. A história ficou diferente com o PLOS One, como eu vou falar depois mais para frente. Não é só o PLOS, esse é o PLOS. Então, mostra todos os sub-websites dentro do PLOS que auxiliam quem está iniciando a carreira, como compor bem cada uma das coisas. Olha que interessante. How to write a great title, how to write an abstract, how to write your method, e assim por diante. E aí vem também Elsevier, apesar de eu ter vilificado Elsevier há poucos minutos, está aqui também, eles têm uma série de um website bem estruturado, como ajudar autores que estão no começo da carreira. Esse também é do Research Academy, também é do Elsevier, enfim, como exemplos aqui para vocês. A importância, mencionamos agora há pouco, a Marta mencionou o Prospero, como escrever revisões sistemáticas. Há uma série de padrões de reportar estudos, uma variedade deles. E aqui, esse é o Equator Network, que centraliza todas as fontes de informação a respeito de como escrever um artigo, quais são as diretrizes todas para randomized trials, estudos observacionais com Stropes, revisões sistemáticas com o Prisma, que é o guideline para publicar, e o Prospero para registrar o artigo, e assim por diante. Tem uma série delas que cobre toda a área da pesquisa clínica em geral. Recomendo a vocês que acessem isso daí para entenderem melhor como é o ecossistema de publicação acadêmica científica. Essas são as questões básicas para escrever um artigo científico. Então, você tem que saber o que vai escrever e saber se esse é o momento certo de escrever. Is the paper worth writing? Se chegou no momento certo, já dei essa mensagem com outros dados, por exemplo, qual que é a audiência para o artigo, o formato da mensagem e a revista para o artigo. A pergunta número 6 não é tão crítica como era antigamente, que o valor agregado de uma revista científica não mais existe. Vocês encontram os trabalhos escritos pelos seus competidores, para aqueles que vocês admiram, via busca em PubMed ou Scopus, ou onde quer que seja. Não mais você assina a revista com aquele valor agregado e levar para casa. Portanto, aquela visão de valor, de qualidade agregada, desapareceu. Hoje você pode ter uma revista que tem um artigo espetacular, muito bem feito, válido, impressionante, e do lado dele tem um negócio meio Mickey Mouse, meio abobrinha, que não vai ajudar muito a pesquisa. Esse heterogeneidade e qualidade é uma coisa que está marcando muitas revistas hoje em dia, que muitas delas de acesso aberto. Muito bem. Muito bem. Comunicar a pesquisa científica, vocês vão ver do Edson aqui em detalhe, mas eu queria mostrar para vocês os componentes que existem há 350 anos da estruturação do artigo científico. O que você conta em cada um deles. E o mais importante é escrever bem um título e um resumo do artigo científico. A última coisa a ser escrita é o resumo. Você escreve o artigo inteiro. Depois, quando chegar no final, aí você tem uma ideia bem clara. E eu quero convidar vocês a pensar que escrever é, em si próprio, um processo de aprendizado. Aquele processo que começa numa segunda-feira e você termina com sorte na sexta-feira da semana seguinte, quem sabe do mês seguinte, é um processo de descoberta, que você, apesar de você ter todos os dados no papel, dos seus achados científicos e conhecer bem a literatura, ao escrever, você aprende. Você aprende ao desenvolver aquela sequência de argumentos na introdução, na discussão, ao reler os seus próprios resultados, muita coisa virá à frente. Então, preparem-se para aprender e não parem de escrever. Se você escrever a introdução, e você está pronto para escrever um anteriormente, ou deixar a introdução por último, escrever os resultados primeiro, enfim, cada cabeça uma sentença, o Edson vai explicar maneiras práticas de chegar a isso. Mas não parem de escrever, porque quando você tem um hiato muito grande, vou tirar férias, vou, sei lá, em Ilhéus, e vou tirar 2 semanas de férias. Quando você voltar, você vai estar tão enferrujado que você não imagina. Então, ao processo de escrever, existe um processo autocatalítico que vai te mover na direção certa. Seja inteligente a respeito, não use figuras e tabelas desnecessárias. Isso mostra ao editor que você é meio aprendiz na história toda. Quer dizer, uma tabela como essa em cima, mostrando uma tabela onde tem 4 números, apenas 4 frequências, com 4 frequências relativas. Ora, você conta isso em 2 sentenças no texto, não vai perder tempo com isso. No entanto, a tabela de baixo, o estudo de casos controle, que tem várias características demográficas, dá muito mais trabalho de contar no texto, cada número fica maçante, mostra tudo numa tabela. Ou esse exemplo que eu peguei num cartoon, convido a vocês de marcar no website de vocês, no browser de vocês, esse negócio, o X,
kcd.com. É um manancial de coisas engraçadas lá para acadêmicos, para gente como a gente. Então, aqui é o exemplo que não deve, como uma pizza, um gráfico de pizza mostrando fraction of the image which is white, fraction of the image which is... Não façam histogramas ou figuras, sejam desnecessárias. Em ambos os casos, você consegue contar a mesma história em duas sentenças no texto. Qual que é a mensagem do Pedro? Tem que ter um ponto, um argumento, uma história central. Se um estudo de pesquisa saiba aquilo que você está reportando, um ensaio clínico randomizado, um estudo de biomarcadores, um estudo retrospectivo clínico de chart review, onde você faz uma revisão de prontuários. Enfim, entenda a taxonomia daquilo que você está escrevendo, porque existe todo um estilo de como reportar essas coisas. Ou um artigo de revisão, hoje em dia, bastante rigoroso em termos do que você pode escrever. Revistas não mais favorecem revisões narrativas. A gente olha, revisões narrativas é geralmente a opinião do autor a respeito de um cara. A não ser que você tenha convidado o autor, porque é uma autoridade no assunto e você quer que aquela pessoa escreva algo para a revista, geralmente as revistas recusam revisões não sistemáticas que sejam não solicitadas. A gente solicita revisões narrativas. Então, não pense que vão ser aceitadas. Geralmente, a melhor coisa que você possa fazer é escreva para o editor um e-mail para a revista e pergunte: vocês estariam interessados nesse artigo? Não submetam ainda, porque você vai perder tempo. Eles vão dizer não. E aí você perdeu um tempo enorme submetendo o artigo. Faça um pre-submission inquiry e escreva diretamente ao editor se ele ou ela está interessado em relação a isso. E artigos de revisão são úteis, porque eles abrem, mostram as lacunas do conhecimento. Se você for em PubMed agora, na categoria Review Articles, e clicar ali, vai aparecer centenas de milhares. E aí você pede para o PubMed mostrar por ano para você. E aí você vai ter um histograma do lado esquerdo, não tem? No PubMed, aí você clica ali, você vai ficar surpreso com a explosão de revisões sistemáticas, revisões em geral que são lá. Muito bem, então ponham na cachola onde que seu artigo se encaixa, para que você possa, então, ter a maneira de melhor comunicar isso daí. A mensagem relevante é publicável? Existe uma obrigação ética de reportar os estudos, os seus achados? Existe uma obrigação ética, você tem que levar em conta isso, se esse é o momento eticamente correto. Se é um estudo em andamento, um estudo de coorte que ainda está admitindo pessoas, um ensaio clínico onde já está pré-programado uma análise interina para ser publicado. Essas coisas você tem que observar, porque um deslize nesse momento pode te impossibilitar mais tarde de publicar esses dados. E tem que ser parcimonioso. Se a mensagem não é nova ou relevante, ela não publicar preveniria... Eu estou 36 anos fora do Brasil, de vez em quando só eu falo português, apesar que quando eu falo com a minha mulher em português, eu não vou falar sobre isso, né? É outro tipo de vocabulário. Fecha parênteses aqui. Será que isso eliminaria a possibilidade de haver um ganho em conhecimento se não for publicado? Quer dizer, seja frugal com aquilo que você tem. Eventualmente pode até se acumular com outro material. E considere que não é só você como autor, tem toda uma série de autores que a carreira que você tem que respeitar dos outros. Aqui outras mensagens importantes. Considere o mérito de atualizar, se você tem um estudo de coorte, que a cada 2, 3 anos você está adicionando pacientes, quem sabe outras metodologias você está adicionando. Então, existe uma boa justificativa. Você vai citar o trabalho anterior, para ser honesto, e vai agregar mais conhecimento em relação àquilo que foi feito. Mas tem que refletir bem se se é o momento certo de atualizar os seus achados desse estudo. Quanto à documentação é necessária, o material e métodos do estudo vai eventualmente explicar isso bem para você, e a escolha da revista onde você vai mandar. O New England Journal of Medicine, o Lancet, não vão aceitar um artigo com mais de 2.500 palavras. Uma revista técnica vai aceitar 3.000, 3.500 ou 4.000 palavras. Um artigo de revisão, 5.000 palavras, por exemplo. Quer dizer, existe a sua permissividade em contar uma história, vai depender muito da revista, algo que você queira. E contar uma história bem contada em 2.500 palavras é muito mais complicado do que contá-la em 3.500 palavras, pelo fato de que é mais fácil você ser prolixo do que ser conciso. Reparem que cortar palavras é uma coisa muito complicada, e vocês vão ver isso como é na realidade. Então, saibam o espaço que vocês têm. Há recursos, por exemplo, certos aspectos da metodologia podem ser
tangenciais, você pode reservar isso para o apêndice que vai ficar no suplemento. A audiência para o artigo, conheçam bem isso, converse com seus colegas, tem um aspecto de compreender a quem vai atingir. Isso não é tão importante agora como era antigamente, onde a revista, onde você publicaria seu artigo, vai determinar a audiência. Hoje em dia, todo mundo acha tudo. Quer dizer, se você publicar um artigo sobre malária numa revista Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, muito bem, essa é uma audiência de especialidade, mas se você publicar numa revista de saúde pública, também ele vai ser encontrado. Não existe mais aquela barreira que existia antigamente. Citação. Isso é um aspecto muito importante. Quem que você deverá citar? Você deve citar aqueles que formam a fundação, os alicerces daquele trabalho que você está comunicando naquele momento. Há diferentes tipos de referências, são as essenciais, relevantes ou meramente de interesse superficial. E uma coisa muito importante é a respeito de se citar, autocitação. Cite para ser honesto, ou seja, se você está contando de um estudo que você fez e publicou no trabalho anterior, o desenho do estudo, você tem que citar, é obrigado. Mas se você está fazendo um estudo que você tem uma certa dúvida de se ele realmente é mais fresquinho do que o anterior que você publicou 2 anos atrás, aí começa aquela preocupação, é melhor não citar, porque aí todo mundo vai ver que eu estou fazendo duplicação daquele mesmo material. Não. Se você realmente teve a coragem de chegar nesse momento e publicar essa atualização dos resultados, você tem a obrigação ética, porque eventualmente o editor vai descobrir que você já tinha publicado um artigo semelhante. Cada artigo submetido à revista, dentro da plataforma eletrônica que vai avaliar o artigo, existe o Associate Editor tem acesso a uma busca no Google, automática do título do artigo. Ele vai ver exatamente o que foi publicado em relação àquele autor e aquele tema. E adicionar as referências sugeridas pelos revisores, aquilo que a gente já conversou anteriormente. A revista não é uma coisa tão crítica como é agora, e para vocês que têm dificuldade em escrever diretamente para o inglês, apesar de que eu insisti, eu vou falar sobre isso com vocês mais lá para frente, amanhã, sobre escrever em inglês. Não traduzam o texto em português para o inglês, porque não é uma coisa boa. Você tem que acostumar a pensar em inglês. Há uma série de serviços que editam a linguagem e aperfeiçoam a qualidade do inglês. Isso, eventualmente, esse slide eu vou tirar, porque hoje em dia, com inteligência artificial, você praticamente coloca o texto todo dentro do ChatGPT ou outras plataformas e tem material de muito boa qualidade no final para escrever. Essas são linhas diretrizes para autores e tradutores de artigos científicos em inglês. E aqui, o final, meu último slide para preparar as coisas para o Edson. Para vocês começarem a ver como é que está essa revolução da inteligência artificial em escrever artigos científicos. Muitas casas editoras não se decidiram como é o aspecto ideal ético. Ainda estamos em discussão dentro do ICMJE, International Committee for Medical Journal Editors, dentro do COPE, para ver qual que é o produto final. Há revistas que, nesse instante, repudiam a inteligência artificial como auxílio na escrita, e outras que aceitam, desde que você reconheça isso na produção. E aí, Edson, parar aqui agora para deixar para você. Bom, então tem que sair daqui, né? Porque vamos pôr o slide do Edson. Perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Desculpa ter corrido esse material, porque eu sei que o Edson vai ser muito mais prático no Eduardo, se você pudesse comentar um pouco, né, essa questão da inteligência artificial na preparação de manuscritos, ou revisão de textos, é algo que é recente e tem mudado bastante a forma de trabalhar. Eu vi um pouco sua opinião sobre o que é a forma adequada de usar, como a gente pode se beneficiar desse avanço e o que seria, talvez, um uso indevido dessa tecnologia. A resposta é não sei. Mas, na realidade, eu tenho medo. Porque o que está acontecendo agora é o uso indevido. Muito uso indevido também. Escrever um projeto de pesquisa auxilia enormemente. Você coloca uma série de ideias
no papel. Recentemente eu vi uma aluna minha, fez um trabalho magnífico, escreveu um projeto de revisão, simplesmente resumindo os PDFs dos artigos, usando inteligência artificial, e davam sentenças, poucas sentenças que resumiam o artigo, o que facilitou enormemente ela escrever. Não que ela tenha utilizado a inteligência artificial para redigir o artigo, mas ela usou para digerir os artigos que entraram nessa revisão. Eu acho isso extremamente útil, fiquei admirado com esse trabalho e foi muito bem. Mas há uso indevido. Existem artigos já publicados mostrando o uso indevido da inteligência artificial a gerar artigos inteiros e estão sendo utilizados dentro dos chamados moinhos de artigos. Paper mills, eu vou falar mais lá para frente para você. Existem indústrias com fim lucrativo, desonestas, que geram conteúdo baseado em se você for em ChatGPT e pedir para escrever um artigo de 2.000 páginas sobre imunoterapia em tumores sólidos, você vai receber um artigo lá de volta, e eventualmente você vai poder converter uma edição aqui e acolá. Isso é completamente claro. Não é claro, você não é uma entidade, sabe, mas é utilizando informações que vieram escanear todas as bases de dados que estão lá. Esse tipo é indevido. Há outros usos que estão sendo úteis, como revisores de artigo, fazer a revisão de um artigo, colocando o artigo inteiro, depois recebendo de volta a crítica. Você pode solicitar o ChatGPT dessa crítica. Isso é desonesto também, senão é você que está fazendo. Né? E você está cometendo um erro grave, que é divulgar uma coisa que é privilegiada e colocar dentro de uma base que não é protegida. Né? E está alimentando também o conhecimento da inteligência artificial, está absorvendo, o ChatGPT está absorvendo essas informações todas. Então, a discussão é tão grande, tem tanta coisa errada que pode ser feita, tem tanta coisa certa que pode ser feita, e tudo vai depender de quem está fazendo, certo? E no final, é como é que a gente vai colocar guidelines, diretrizes para que isso possa ser feito de forma correta. É uma dúvida muito grande.